Olá, seja bem-vindo ao áudio vídeo e-book do livro Depois do Furacão. O cantor, compositor e escritor Gilson Campos. Estou gravando esse material para você que gosta de dar o play e ouvir aquilo que te edifica e te gera resiliência e fé. Estou gravando também para todos os amigos e amigas que são deficientes audiovisual, que são muito importantes para nós. Então eu espero que esse livro possa de alguma forma te ajudar e fortalecer nas áreas da sua vida que você mais precisa. Então vamos à leitura? Livro Depois do Furacão. Reconstrua suas emoções. Escritor Gilson Campos. Agradecimentos. São muitos os sentimentos de gratidão a todos os personagens ditos aqui nesse livro e outros que guardarei na memória e no coração. A somatória e aprendizado com cada um de vocês é incalculável e só tenho a agradecer a Deus por me conectar com pessoas que me ajudaram a crescer e a aprender a importância de nos relacionarmos e nos importarmos com o próximo, assim como nós mesmos. Meu muito obrigado a todos que fizeram parte do enredo deste livro. A Deus seja a glória para sempre. Prefácio. Temos aqui o relato de uma história desafiadora, o antes e o depois na vida do querido Gilson. Chama-nos a atenção ao mostrar seu sucesso como artista em uma determinada época da sua vida e a mudança de realidade que experimentou alguns anos depois. O divisor de águas nesse processo foi Jesus. O Jesus que se revelou a ele, levando a um tipo de sucesso superior ao anterior, o sucesso de uma nova vida em Deus. Convido você a conhecer essa linda história que certamente abrirá os seus olhos para enxergar uma realidade talvez ainda não experimentada. Ademar de Campos. Prefácio do autor. Ainda que eu tente expressar a gratidão a Deus pelas conquistas, por minha família e a todos que estrategicamente passaram em minha vida, com certeza faltarão palavras. Esse livro é uma singela forma de dizer ao mundo o quanto vale a pena enfrentarmos as nossas próprias tempestades e furacões, buscando clarear a nossa mente, segundo a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Depois de toda tormenta, sempre virá a bonança. E o que eu preparei aqui para você ler te lembrará disso. Então, não desista em meio às dificuldades. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Primeiro capítulo. Deixa disso, menino. Uma das histórias mais marcantes na minha memória, sem dúvida, é de minha mãezinha, Dona Rosa, me falando: deixa disso, menino. Então vamos ao enredo dessa situação. Minha família vem do interior do Paraná, Cambé, Rondon, Astorga, Londrina. Quando meus pais decidiram vir morar em São Paulo, devido a maiores oportunidades de trabalho, se mudaram então para a cidade de Mauá, região do ABC paulista. Eu tinha 5 anos de idade e tenho poucas lembranças disso, mas algumas recordações ainda norteiam a minha vida, e é sobre isso que eu quero falar com você, meu caro leitor, minha cara leitora. Vem de uma família que ama música sertaneja e moda de viola, aliás, música no geral. E a minha mãe, Rosa Prudêncio, é irmã da Dona Araci Prudêncio, que é mãe da maior dupla sertaneja da história, Chitãozinho e Chororó. Desde que eu era criança, eles já eram famosos com a música Fio de Cabelo e outros sucessos.
E era comum em nossos dias ver meus primos na TV cantando, enquanto minha mãe costurava na sala e eu interrompia ela para dizer: mãe, um dia vou cantar na TV igual eles e ficar famoso. E lembro dela na mesma hora parar o que estava fazendo, tirar os óculos do rosto, se ajeitar na cadeira dela e dizer: deixa disso, menino, esse negócio de sucesso é para eles, filho. Segue a carreira do teu pai. Vai ser pedreiro, carpinteiro, pois a vida é muito difícil para quem não trabalha duro. E hoje, depois de estudar o comportamento humano, PNL, a importância das palavras dos nossos pais na nossa infância, entendo que minha mãe disse isso como uma forma de me guardar das frustrações que eu poderia enfrentar, segundo o que ela e o meu pai tiveram de experiência. Não houve maldade no falar e nem noção do bloqueio que essas palavras geraram por alguns anos. E começo essa obra dizendo que vale a pena ressignificar as memórias da sua infância, para que as suas emoções hoje sejam curadas e você viva melhor os seus dias. Houve outras palavras que foram ditas na minha infância que foi tão importante lembrar e entender o contexto da situação e mudar em mim o significado delas, ao ponto de não doer mais. Lembro de um comentário de um familiar que disse que esse negócio de música não dava certo e que era coisa de vagabundo. E isso é algo que todo músico já ouviu algum dia. Mas dependendo da forma e de quem falou, machucou e gerou feridas para uma vida inteira. Amigos músicos e artistas, em geral, também dedico essa obra para vocês, que em algum momento na infância ou em outra situação foram marcados por palavras, gestos ou falha na comunicação. E até hoje dói ao lembrar. Digo a vocês que neste momento pare tudo o que está fazendo. Primeiramente, se alongue aí onde você está, nesse exato momento da leitura, e grite: chega! Não sofrerei mais. Decido transformar a minha mente e dar um novo significado aos meus pensamentos. A palavra de Deus se tornou remédio ao meu coração e quero compartilhar isso contigo para meditar. Caso tenha alguma lembrança da infância que te gerou insegurança ou medo referente aos seus sonhos e aos seus sentimentos, saiba que essa ferida já foi curada na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devolverei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Está lá em Jeremias 30, versículo 17. Jesus disse à mulher: você está bem agora, por causa da sua fé. Que Deus te dê paz. Você está curada e não sentirá mais dor. Está lá em Marcos 5, versículo 37. Em Êxodo 15, 26 diz: porque eu sou o Senhor que te cura. E muitas vezes a cura da alma, ela é mais importante. E não adianta tomar um analgésico forte que não vai tirar a dor no seu coração. Um simples Dorflex não é capaz de arrancar a dor e o medo de fracassar, devido a uma palavra dita na infância que não foi curada depois de nos tornarmos adultos. Então, pessoal, a minha proposta nesse livro é te ajudar com algumas dicas que aplico diariamente no meu dia a dia e desejo de coração que você descubra quais lembranças, emoções que te marcaram e precisam ser ressignificadas com novas metas e objetivos. Depois do furacão, sempre vem a bonança. Mas também é preciso encarar a bagunça que o vento forte causou. E para isso é preciso ter muita resiliência, foco e fé. Então,
Prepare um café com bolacha e vem comigo nesse tempo especial de leitura. Infância esquecida. Não existe futuro sem um passado. Por isso, procuro não me esquecer das minhas raízes. Venho de uma família humilde e muito batalhadora, lá do interior do Paraná. Aos 5 anos, cheguei com meus pais em São Paulo, na cidade de Mauá. Moramos ali por muitos anos e em uma casa que ficava ao lado de uma linha de trem. Meu pai, Miguel Campos, em memória, que está com Deus neste momento, ele era um homem de semblante sério, mas com um coração maravilhoso. Ele era um pedreiro, um carpinteiro de primeira, e uma lembrança que eu guardo no meu coração com carinho é que ele acordava todos os dias para trabalhar às 4 da manhã e eu via o cuidado da minha mãe com ele, pois preparava sua comida, seu almoço, a famosa marmita, e embalados ao som de música raiz sertaneja. Até hoje ouço. Às vezes, para matar a saudade daqueles momentos, Tião Carreiro e Pardinho, Trio Parada Dura, Zilizalo, entre outros. Enfim, eram músicas que contavam histórias do homem do campo. E o que me fazia levantar da cama, mesmo sem necessidade, era também o cheiro do cafezinho da minha mãezinha, Dona Rosa, uma guerreira, um exemplo de mãe, de esposa e uma querida dona de casa. E muito boa costureira, por sinal, que ajudava na renda de casa, costurando para toda a vizinhança, família e amigos. Se existe algo que ninguém pode roubar de você, são as suas lembranças. Por isso ressalto a importância de lembrar suas raízes e tratá-las com carinho. Caso necessitem ser ressignificadas algumas lembranças, não perca tempo, faça isso hoje ainda, se possível, para que tudo que passar pela tua cabeça venha te gerar alegria e fé. Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Está em Filipenses 4, versículo 8. Mas isso demanda tempo e todo um processo de cura interior nas suas memórias, que às vezes, como um furacão, passa mesmo sem avisar e faz uma bagunça nos seus sentimentos e emoções. Durante a leitura deste livro, vou falar um pouco sobre como conseguir lidar com meus sentimentos, mesmo depois do furacão. Então, vem comigo. Do anonimato ao sucesso. O que significa sucesso para você? Bom, para mim significava cantar na TV e estar ao lado de artista que admirava e assistia com um olhar inocente de criança. Lembro como se fosse hoje, quando meu irmão conseguiu uma oportunidade para eu cantar em um palco pela primeira vez, para uma plateia de mais de 100 pessoas. Foi assustador. Estava já atrás do palco para me apresentar e de repente bateu um medo tão grande e eu disse que não iria cantar mais. Já deve imaginar a bronca que eu levei por desistir na última hora. Foi uma vergonha geral, pois eu não subi no palco, simplesmente travei. Eu tinha uns 12 anos naquela época e naturalmente não tinha ideia de como lidar com isso, a não ser quando falavam no assunto. Eu ficava todo envergonhado ou até mesmo chorava de raiva. Engraçado que eu fui lembrar desse episódio traumático da minha carreira depois de adulto, ao estudar sobre comportamento humano. E o que é comportamento humano? O comportamento humano ele pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emocionais que estão associadas a um indivíduo ou mesmo a um grupo social. Ou seja, são as nossas respostas aos mais variados estímulos do dia a dia,
tanto na origem interna como externa. Ainda no anonimato, lembro de um show de música sertaneja que eu participei na frente de casa, no Jardim Lisa, lá na cidade de Campinas. Tinha 17 anos, tinha acabado de perder o meu pai. Um detalhe que eu sempre lembro é que ele nunca me viu cantando em público. E essa lembrança sempre me acompanhou nas minhas apresentações. Mas volto a falar sobre isso logo mais. Foram vários projetos musicais que participei, como dupla sertaneja, banda country, banda de baile e outras aventuras de músico. Uma das grandes escolas que eu tive nessa jornada com a música foi trabalhar em uma banda de baile lá de Limeira, no interior de São Paulo, onde aprendi não somente prática de banda, postura de palco, mas também a ter responsabilidade e profissionalismo. Devo muito aos meus amigos da banda Mississippi Brasil com Z. Foi um tempo de total aprendizado. E no final do ano de 1998, reencontrei um antigo amigo, Luciano Borba, no centro da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Foi muito engraçado, pois eu estava andando e resolvendo algumas coisas na cidade, e de repente ouço alguém correndo atrás de mim e gritando: Gilson! Ali reatamos a nossa amizade e ele me contou de um projeto de uma banda em que todos cantavam, tocavam, e logo me fez um convite para ir conhecer o empresário e os amigos da banda. Foi de bate-pronto a afinidade musical, e é a primeira vez que cantamos juntos, com um violão e voz, Gilson, Sander, Luciano e um outro amigo que estava ali no projeto na época. Foi muito bacana ver que algo grande estava para acontecer. Começamos a ensaiar e um certo dia fomos para São Paulo gravar um single para mostrar para as gravadoras da época. Tivemos uma surpresa ao conhecer o Léo, técnico e músico que nos recebeu para captar ali o nosso som. Fiquei conversando um tempão com ele, falando do projeto de uma banda em que todos cantavam e tocavam. Até que já tinha amanhecido e, resumindo, ele foi para Valinhos com a gente já para começar a ensaiar, e foi a peça que faltava para o Twister arrebentar ali nas apresentações. Então a partir daí começamos incessantemente os ensaios, praticamente um ano ensaiando e nos preparando. Era aula de canto, instrumento, inglês, espanhol, aula de etiqueta, prática de banda, postura de palco. Era bem puxado e cansativo, mas foi um tempo de grande aprendizado. E do anonimato ao sucesso, chegou o grande dia em que fomos cantar voz e violão para os diretores de uma grande gravadora de São Paulo. E não deu outra. Como sempre digo, que o sucesso é quando o preparo encontra uma oportunidade. Foi isso que aconteceu. Os caras amaram o nosso timbre vocal e a nossa proposta musical. A partir daí, realmente tudo virou um furacão em nossas vidas. Gravações, mais ensaios, dieta, entrevistas, conexões. Sei que tudo aconteceu muito rápido e de repente estávamos em Los Angeles, Califórnia, lá nos Estados Unidos, gravando o nosso primeiro álbum com um produtor que trabalhava com músicos de Madonna, Michael Jackson, Willie Nelson e outras estrelas da música. Tem um trecho de uma música que eu cantava que dizia uma grande verdade: quem não desiste, tudo consegue. E é exatamente isso que eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga. Não desista dos seus sonhos. Eles vão se realizar. Só não pare. Bastidores da fama. Esta parte do livro, esperada por muitas pessoas, que vem me pedindo detalhes dos bastidores. Então, vamos lá.
Durante muitos anos, a maior parte das vezes em que converso com amigos de infância ou outros amigos que não via há anos, uma coisa em comum sempre foram as perguntas sobre os bastidores da fama. E deixei meus comentários para este livro que você comprou, que você está ouvindo agora, ou ganhou de presente de alguém que quer você muito bem. Olha o que diz a Bíblia sobre os nossos pensamentos. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está lá em Jeremias 29, no versículo 11. Desde criança mentalizava ou imaginava minha convivência com artistas e famosos. Minhas irmãs sempre falavam a frase clichê: você vive no mundo de Bob, que é um famoso desenho de uma criança com uma imaginação notável. Era fã do cantor Fábio Júnior e sempre falava que um dia iria conhecê-lo. Sempre cantei suas canções e tive o privilégio de gravar uma das canções dos compositores dele. E uma memória que sempre lembro com respeito foi no dia em que fui cantar com a banda Twister no programa do Fábio Júnior na TV. E antes de entrar no palco para nos apresentar, fomos no camarim, que todos comentavam ser o camarim mais top de todos. E começamos a falar sobre música. E eu disse que era um grande fã do trabalho dele, desde que me conheço por gente. E o Fábio Júnior me interrompeu com voz alta dizendo: para com isso. Pensei eu, acho que eu fiz alguma besteira. Será que de repente pisei em algum tapete que não devia? Na hora eu gelei. Bom, resumindo a conversa, ele me interrompeu para dizer que ele era nosso fã e que se não gostasse do nosso trabalho, não teria nos convidado para cantar no programa dele. Nesse momento rolou um silêncio no camarim, uma mistura de alívio com alegria de ouvir isso de um grande artista como o Fábio Júnior. Nos anos 2000 tinham muitos musicais nos programas de TV, ou seja, era muito comum ligar a televisão e ter algum artista cantando. Hoje, com a digitalização da música e o gigante do audiovisual YouTube, está tudo na palma da mão e na hora que quiser. Outra memória de bastidores foi na premiação do Nickelodeon, hoje conhecido como Meus Prêmios Nick, onde nós fomos cantar e apresentar uma das categorias a concorrer pela premiação artística. Bem na frente do palco estava sentado o meu primo, o Chororó, da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. E ele estava sentado com a sua família, esposa Noeli e os famosos filhos Sandy e Júnior. Tudo correu muito bem no evento, estávamos cercados de cantores e artistas que eu ouvia falar a minha vida inteira e agora nos bastidores trocávamos contato. Mas o que aconteceu nesse dia me marcou. Nunca tive muita aproximação com meus primos famosos, sempre os admirei de longe e entendia perfeitamente que nosso network era diferente e tudo bem. Mas na saída daquele evento, o Chororó me parou para conversar e disse que estava feliz pelo lindo trabalho que eu estava realizando com a banda Twister e que sentia orgulho do fato de não usar o nome deles para me autopromover. Bom, ali eu já zerei na vida artística, pois vindo de um cara que eu sempre admirei como cantor, foi literalmente música para meus ouvidos. Engraçado é que muitos anos depois, eu já cantando música gospel, certo dia um outro primo, Tiãozinho, também irmão deles, da dupla Chitãozinho e Chororó, chegou para mim e disse: Gilson, por que você não fala nas igrejas que é primo da dupla sertaneja mais famosa do Brasil? Eles gostam de você e respeitam a sua trajetória na música. Confesso que as palavras do meu primo abriram minha mente sobre isso. Não que eu fosse usar isso para me promover, mas para que onde eu fosse me apresentar, pudesse me identificar, conectar com o mesmo público que eu cresci ouvindo e aprendendo sobre a história da música sertaneja. Enfim, sei que foi muito bom sentir essa liberdade em mim mesmo, de lembrar que gosto desse estilo musical e não me envergonho das minhas raízes. Bora de mais bastidores? Então, lembro de quando fizemos uma turnê de shows e apresentações em rádio e TV nos Estados Unidos, no México, em Porto Rico
que marcou nossas vidas também. Primeiro que nós tínhamos fechado o contrato com a gravadora Televisa, com a base lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. A mesma que faz todas as novelas mexicanas e, claro, o querido programa do Chaves, o Chapolin Colorado. Ou seja, estávamos fazendo turnê em alto padrão de divulgação e marketing. Para vocês terem uma ideia, quem nos produziu foi o filho do Chaves e nos colocou para cantar o tema da abertura da novela mais top do ano de 2002 para todos os países hispanohablantes, com direito a gravarmos uma super produção desse tema El Juego de la Vida em todos os principais pontos turísticos do México. E para quem tem curiosidade de conhecer o México, Porto Rico, Estados Unidos, o meu comentário para você é: somente vai. Tínhamos grupos de fãs que sempre estavam nos eventos e sempre fomos muito bem recebidos. Até hoje nos falamos e lembramos dessa turnê top para os amigos latino-americanos. Um dos programas que gostávamos de gravar era o da Xuxa, no Projac, no Rio de Janeiro. O cenário era surreal, gente bonita e, claro, ela, a rainha dos baixinhos. Lembro que o Alex Bandeira, integrante do Twister, tremia as pernas antes de entrar no palco. E quando estávamos ao vivo, ele chegou a dar uma beliscada nela para ver se ela era de verdade mesmo. E quem não lembra do Sander do Twister? Aquele jovem talentoso e agitado. Esse meu amigo lutou contra o uso das drogas, perseverou e já escreveu 2 livros. No primeiro deles, ele conta a sua passagem no sistema penitenciário e o título é Inferno Amarelo e já vendeu milhares de exemplares. Oro e torço pelo sucesso, resiliência e fé dele todos os dias, pois creio que o seu testemunho irá ser cura para muitas pessoas, pois ele também passou pelo furacão, não desistiu, se levantou e hoje se dedica em cuidar da sua família e promover arte e entretenimento por onde ele passa. E conversando com esse meu amigo Sander, antes mesmo dessa obra ser finalizada e lançada, comentamos sobre algumas histórias, bastidores da fama, lembramos da nossa fuga da casa lá de Valinhos, que não poderia faltar aqui neste capítulo. Na época, nosso empresário tinha um jeito de trabalhar bem rígido. Ele trouxe os menudos para o Brasil. Foi também o empresário do cantor Marcelo Aguiar e tantos outros artistas famosos. Tudo tinha que ser do jeito dele. Não tire o seu crédito, pois boa parte do sucesso do nosso grupo foi por seu talento e garra. Mas vivíamos em regime fechado. Lembro uma época, fiquei uns 3 meses sem ver a minha mãe devido aos trabalhos, aos ensaios com o Twister. E não podíamos ali namorar firme com nenhuma garota, pois iria tirar o foco do trabalho. Nada de celulares e tínhamos horário para tudo, inclusive para acordar cedo para os ensaios. Como morávamos juntos numa casa em um condomínio fechado em Valinhos, interior de São Paulo, lembro como hoje dele acordando às 7 da manhã e batendo o pé no andar de cima para acordar todos para trabalhar nas canções e nas aulas que tínhamos diariamente. Foi uma fase bem difícil e intensa, mas acredito que todos temos nosso propósito nessa terra e um dia entenderemos isso. Nessa época, no ano 2000, estávamos no auge do sucesso com a banda e o diretor da Abril Music, que era a nossa gravadora, teve alguns desentendimentos com o nosso empresário, que começou a pensar em sair da gravadora e levar nosso projeto para os Estados Unidos por conta própria. Então, iniciou-se uma outra tempestade de incertezas e confusão entre eles. Lembro que recebi uma ligação do presidente dessa gravadora e ele estava ali furioso, pois o empresário não deixou ele falar conosco. Enfim, ele conseguiu o contato de uma irmã minha e na ligação disse que estava preocupado com a gente, pois achava que o empresário iria acabar com as nossas carreiras se saíssemos da gravadora e que nos daria uma chance de continuar caso estivéssemos lá na gravadora no dia seguinte para conversarmos. Mas detalhe, sem o empresário.
somente os integrantes da banda. Me lembro que foi um choque para mim. Chamei os amigos da banda para conversar em secreto na piscina lá da chácara. Contei tudo para o Sander, Léo e Alex do que aconteceu na ligação do presidente da gravadora, nos dando uma oportunidade de sairmos daquele empresário, literalmente fugindo de lá, para nos reunirmos no dia seguinte. O Luciano, nesse período, já tinha saído da banda devido a um desentendimento com esse empresário e retornou logo em seguida da nossa fuga, que eu vou contar para vocês agora. Após nossa conversa secreta na escuridão daquela piscina, nós arquitetamos como seria a nossa fuga. Não bastava apenas conversar com o empresário e explicar o que estava acontecendo, pois ele não entenderia e seria bem constrangedor. Então, cada um começou a fazer as suas malas e juntar o que conseguisse levar embora. Combinamos de esperar o empresário dormir e sairíamos no silêncio da madrugada. Chegada a hora combinada, joguei para o Alex as minhas mochilas pela janela para não fazer barulho e saímos andando pelas ruas do condomínio cheios de mala e medo de sermos pegos. Tinha combinado com um amigo que viria nos buscar na portaria com um carro, com uma van. E quando estávamos chegando no lugar combinado, ouvimos um som de um carro vindo ao nosso encontro e o farol alto em nossa direção. Pensamos que era o empresário que estava vindo atrás de nós. Imagina como ficamos naquele momento. De repente, o carro no escuro para e alguém desce do carro e vem em nossa direção. Era o guarda da vigilância do condomínio nos oferecendo uma carona até a portaria, pois por várias vezes nos via saindo de madrugada para os shows e agendas. Naquele momento foi uma mistura de alívio com alegria, pois queríamos muito sair dali e ir para a reunião no dia seguinte com os empresários da gravadora, que naquela época era uma das maiores gravadoras do Brasil. Resumindo, saímos naquela van em direção ao hotel de São Paulo e no dia seguinte fomos para a reunião conforme combinado. E ali definimos o que seria o início de um novo tempo. Essa fuga do Twister poderia se tornar um filme. Hashtag fica a dica aí aos produtores de cinema. Pois sempre que lembro, revivo essa emoção. Mas algo interessante a relatar é que muitos anos depois, eu retornei com a minha esposa e meus filhos na casa de Valinhos e fui falar com o empresário para pedir perdão pelo mal que eu causei. Pois no dia seguinte ele mesmo me contou que passou mal e foi parar no hospital. E na oportunidade também liberei perdão por tudo que ele me causou, consciente ou inconscientemente, na minha vida. Uma outra memória que tenho é uma das mais preciosas que levo no coração. Foi nos bastidores da Rede TV, onde conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sempre que dou testemunho, falo com a boca cheia de alegria que a pessoa que me ganhou para Jesus também me ganhou para ela. Esperta ela, né? Minha esposa, Riquele, a quem chamamos carinhosamente e profeticamente de Rica. Sem dúvida, ela tem um galardão no céu pela minha salvação. E eu procuro honrar e guardar isso comigo todos os dias da minha vida. Mas vamos a essa lembrança. Sempre que ia cantar nos programas da Rede TV e sempre via aquela moça linda que trabalhava como produtora naquela emissora. Faz parte do meu testemunho, pois nessa época ganhava muitos CDs evangélicos como presente de fãs e através dos louvores Deus começou a falar forte ao meu coração sobre arrependimento, graça e a salvação. Lembro que um dos álbuns que eu ganhei foi do pastor Ademar de Campos e ao ouvir a palavra de Deus cantada, não conseguia ouvir sem chorar. Algo que nunca havia experimentado marcou através da música a minha vida. Uma canção que sempre cantava nos camarins da TV, enquanto esperava chegar a nossa vez de cantar, era a canção Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Vamos cantar o refrão dela? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Linda canção, não é mesmo? Se chama Grande é o Senhor, do pastor Ademar de Campos. E a partir de então, toda vez que eu encontrava alguém que era cristão evangélico, eu grudava para ouvir mais de Deus. O mais legal era que onde eu ia, fosse no SBT, Globo, Record, ou nos camarins de eventos que passávamos, sempre tinha um servo de Deus, um servo de Cristo ali, que vinha falar comigo. Gilson, Deus tem uma obra linda na sua vida e na hora certa você vai entender e viver tudo que Ele tem preparado para você. Gente, confesso que era confuso e não entendia muito o que as pessoas falavam e oravam comigo naqueles eventos. Mas como sentia uma paz ardendo em meu peito, eu ouvia e recebia aquilo de coração. Sempre que eu ouvia algo de Deus, recebia pela fé na minha vida. Bom, voltando, uma das melhores memórias que eu tenho tem a ver com um olhar. Uma das vezes que eu fui cantar com a minha banda Twister na Rede TV, conversei com aquela moça evangélica que trabalhava lá e pedi para que orasse pela minha vida, pois estava sentindo visitado por Deus, através das canções e de profetas de Deus. Lembro-me que, ao me despedir dela, estava indo embora num corredor bem grande, que ao final tinha uma escada. E ao virar, dei aquela olhada para trás. E sabe quem estava me olhando também? Sim, a Riquelme. A mulher que me faria muito feliz. Bom, não preciso nem falar que o coração acelerou e deu aquele frio na barriga. Pensei eu, Deus sabe de todas as coisas. Nesse momento, meus amigos da banda já estavam há muito tempo na van me esperando, provavelmente muito bravos comigo. Mas valeu tanto a pena que essa lembrança me rendeu mais de 20 anos ao lado da mulher mais linda, inteligente e guerreira que eu já conheci. Mais detalhes vou te contar no outro capítulo lá na frente. Então, bora dar aquela pausa para mais um cafezinho ou um chá, se preferir, e continua aqui comigo. Chamado de Deus. Lucas 5,32 diz: Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No capítulo anterior, falei sobre algumas memórias dos bastidores, mas sou grato a Deus, pois foi nos bastidores que eu tive um encontro lindo e genuíno com Deus. Me lembro que por várias vezes, quando estava nos camarins e eventos, sempre encontrava um servo de Deus, uma serva de Deus, que me lembrava que Deus tinha um plano na minha vida e que um dia iria adorá-lo, iria servi-lo de todo o meu coração. Bom, a palavra tem poder e agradeço a cada um desses profetas que declararam isso na minha vida, pois não sei o que seria da minha vida hoje se não tivesse entregado a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Está lá em Mateus 22, versículo 14. E isso sempre me levou a lembrar na época de escola, onde era convidado para jogar bola. Mas na hora da partida, tinha aqueles que, mesmo sendo convidados para jogar, ficavam de fora. Isso não era porque eles não eram bem-vindos ou não eram nossos amigos chegados. Se tratava de talento e resultado. Lembro-me que me chamavam para jogar, pois eu ficava na famosa zaga. Era tipo um leão de chácara, como me apelidavam. Na época não era habilidoso. Na verdade, não era habilidoso. Mas pelo meu porte físico, baixinho e fortinho, ninguém ousava chegar perto com maldade. Mas agora, lembrando dos que ficavam de fora,
Hoje lembro com pena deles, pois desejavam estar jogando, mas faltava algo que os habilitava a estar no campo. Bom, vamos lá. O que falta na sua vida para você entrar no campo? Naquilo que Deus te chamou e te preparou? O que você está esperando para buscar capacitação? Para quando o jogo da vida começar, você não fique de fora. Pense nisso. A ideia de ter um chamado de Deus é algo muito comum de se ouvir, mas poucas pessoas entendem o real significado deste termo utilizado. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada um de nós, o propósito principal da sua caminhada com Ele, a vocação que Ele colocou em você e o que Ele espera que façamos com esse chamado. Precisamos levar em conta que, como igreja, entendo que somos corpo de Cristo e cada membro do corpo não pode desempenhar a mesma função. Por exemplo, uma pessoa precisa ser as pernas para andar, a outra a boca para falar, outros a mão para tocar. Deus nos criou de forma perfeita e distinta para um dia sermos um corpo perfeito para a glória dele. Então, não fique triste se você não faz parte do louvor dessa igreja, ou você não tem o dom de pregar ou evangelizar como muitos irmãos fazem com tanta facilidade. Deus te usará como você é e com o que você faz de melhor. Bom, que tal saber um pouco mais sobre esse assunto? Como identificar o meu chamado de Deus? Como disse aqui, há o chamado de Deus individual e em cada pessoa tem o seu dom e a sua vocação para o crescimento do reino, e o chamado geral, em que o primeiro passo é se relacionar intimamente com Deus e o segundo é levar a sua palavra para toda criatura. Ok, Gilson, mas qual é o meu chamado? E como saber onde Deus quer usar a minha vida? Vamos lá. Todos recebemos um chamado. Todos nós somos chamados para um relacionamento próximo e íntimo com o Pai. E cada um possui objetivos intimamente alinhados e direcionados ao plano eterno de Deus para a humanidade. Ou seja, somente buscando relacionamento com Deus, temos um direcionamento para o qual estamos na Terra e o propósito passa a ter um sentido. Deus nos dá a liberdade para fazermos escolhas e para decidirmos seguir ou não a Jesus. Mas isso não faz com que deixemos de ser seres espirituais que anseiam pela eternidade. Interessante isso, não é mesmo? A vida inteira ouvir falar que todos os caminhos levam a Deus. Isso nos leva a pensar que a nossa humanidade está em busca dele, de Deus, ou do seu Criador, ou até mesmo de um Pai espiritual. Nós sentimos falta de um complemento antes de nos relacionarmos da maneira real com Cristo. Lá em João 14, versículo 6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na Bíblia descobrimos que só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O meu pastor e amigo apóstolo César Bellucci sempre diz que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Antes de conhecer o Evangelho da Cruz, estava perdido e encontrei o caminho de volta para casa. Aleluia! O chamado de Deus é sempre prático. Buscá-lo de todo o coração e fazer a sua vontade. Essa é a nossa maior vocação. Através do chamado geral realizado, depois de termos um relacionamento próximo com Deus, seguindo os seus princípios em amor, você aos poucos encontra o seu chamado individual. E não é uma tarefa fácil, mas quanto mais relacionamento e intimidade com Deus, mais claro ficará o seu papel, o propósito diante dos seus olhos. Para identificar se você recebeu o seu chamado, fique atento ao que Deus tem colocado sobre sua responsabilidade. Ou seja, o cuidado de uma célula, você cuidar de uma pessoa em oração, o dom da música,
ou a facilidade que você tem de falar de Cristo. Caso você ainda não tenha um, talvez ele esteja te preparando. Ou você só não percebeu o que ele já deixou em suas mãos. Aproxime-se de Deus. Ore. Pergunte o que ele reservou para você. Quero cumprir o que Deus me chamou para fazer. E agora? Bom, se isso realmente faz sentido no seu coração, então essa é uma decisão maravilhosa e muito importante na vida de todo cristão. Mas não se trata apenas de fazer o que ele diz, e sim entregar a sua vida a favor do reino. Tem uma frase que eu sempre cito: ir a Cristo não custa nada. Seguir a Cristo nos custará alguma coisa, mas servir a Cristo nos custará tudo. Ou seja, é abrir mão dos seus planejamentos e aceitar o plano de Deus, que é maior e mais perfeito do que os seus. E você precisa entender que toda luta vivida te moldará para a realização do seu chamado. Assim como os maiores exemplos dos homens da fé da Bíblia passaram por dificuldades e situações sofridas para moldar o seu caráter e se prepararam para o que Deus tinha para eles. Como, por exemplo, Moisés, que livrou o povo do Egito. Davi foi um rei que seguiu o coração de Deus. E até o próprio Senhor Jesus foi humilhado, foi levado para morrer na cruz. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra o espiritual. Seres que habitam neste mundo e querem afastar o máximo possível os humanos da graça e o amor de Deus. Nós devemos estar preparados para enfrentar as batalhas, tanto carnais como espirituais. Por isso, quanto maior a luta que você enfrenta, maior é a capacitação para o chamado que Deus te reservou. E maior é a chance de você não se abalar com as circunstâncias que o inimigo vai colocar na sua porta. E o último e o mais importante ponto para cumprir o teu chamado é que você não deve cumpri-lo por medo do inferno ou pela religiosidade humana, e sim pelo amor por Deus, que nos amou primeiro e derramou graças sobre nós. É preciso lembrar da compaixão pela humanidade e o entendimento de que você é tão pecador quanto qualquer um, mas o Pai, o Abba, te chamou e te transformou em filho, filha, amado, amada por Deus. E esse amor é incondicional. E quando há um arrependimento, Ele te perdoa. Deus te ama, independente do que você fez no passado, e te chama para o arrependimento e quer restaurar o seu relacionamento pai-filho, pai e filha. Afinal, quem sou eu? Depois do furacão passar em nossas vidas, deixando destroços à vista dos nossos olhos, e tudo que se vê ao seu redor são coisas como frustrações, chateações, fracassos e um turbilhão de emoções. Então, nesse momento, o que fazer? Não sei o que seria da minha vida se, através da música cristã, eu não tivesse ouvido falar de um Deus de amor, que após o furacão envia bonança. Um Deus misericordioso, que após a tempestade envia um lindo arco-íris, dizendo que vai ficar tudo bem. E que só é preciso se arrepender, se entregar e confiar nele. Amigos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi entregar a minha vida nas mãos de Deus. E de todas as minhas conquistas, a maior delas, sem dúvida, foi descobrir que sou filho amado do Abba. O que quer dizer Abba na Bíblia? A palavra Abba vem do aramaico e significa pai. E em outras traduções, equivale a uma forma carinhosa de chamar Deus de papai, não somente com palavras, mas sobretudo com ações. Jesus reforçou aos cristãos a posição de filhos. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Deus é o melhor pai que existe. Ele ama, ele cuida dos seus filhos e ele também cuidará de você.
Mas todos são filhos de Deus? Deus ama todos, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus de pleno direito. Mas quem aceita Jesus como seu único Salvador e se batiza nas águas é adotado como filho de Deus. Quem é salvo tem Jesus no seu coração e Deus se torna seu Pai. Você não faz ideia como foi libertador eu saber que eu tenho um Pai que me ama. Toda a carência que eu tinha de pai foi embora e ficou comigo um amor que é incondicional. Fazer parte da família de Deus é um privilégio de todo aquele que nele crê. E eu separei aqui alguns versículos para te dar uma ideia de quem você é. Filho de Deus, filha de Deus na Bíblia. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3:1. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 1 João 1:12. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3:26. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:5. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem raspem a cabeça, nem rapem a cabeça da frente por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrados ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 14:1. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, no lugar onde se diziam a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9:8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Hebreus 12:7-8. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16:15. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, versículo 31. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos,
por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4:7. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Porém, cada um escolhe se quer ou não quer viver neste amor. Cada um escolhe o seu caminho. O nosso Pai nos deu liberdade. Temos o direito de escolher caminhar ao seu lado de forma íntegra ou não. O Evangelho não é fácil, pois exige entrega. Tudo é conseguido através de esforço e de sacrifício. É difícil viver assim, em um mundo onde tudo parece ter perdido valor, inclusive a honra. Mas saiba que antes de nós, quem sofreu, foi odiado e teve que encarar a morte, foi Cristo Jesus, e por amor a nós. Então, chega de desculpa. Para de tentar mudar o padrão de Deus. Ele falou que vai te dar forças para vencer todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Por mais difícil que esteja a situação, confia que no tempo certo Ele entregará o que é seu. Creia. Essa pergunta, quem sou eu? Qual o meu propósito na Terra? Isso é algo que todos nós perguntamos um dia. E quando buscamos em Deus essa resposta, descobrimos o quanto somos amados por Ele. Somos a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. Literalmente gerados para governar e ter um relacionamento de filho e pai com Deus. E o maior de todos os projetos nasceu no Jardim do Éden e se chama família. E é por isso que ao resolvermos o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, todas as outras coisas também se resolvem automaticamente. Olha só o que a palavra de Deus fala. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:33. Então, afinal, quem sou eu? Hoje respondo isso sem indagar, que sou filho amado de Deus. O próprio amor me amou. Tenho tudo o que eu preciso nele. Então, se fizer algum sentido tudo isso que eu falei até agora, faça uma pausa na leitura, coloque um louvor aí de fundo para você ouvir e faça uma oração, chamando Deus de Pai. Peça que Ele fale contigo nesse momento. Meu Deus e Pai, aliás, como é bom poder te chamar de Pai. Peço nesse momento que me receba em teus braços de amor. Nesse momento, peço que me dê o seu melhor abraço, pois descobri que te amo demais e não quero viver longe da tua presença nenhum dia sequer. Obrigado por me amar ao ponto de entregar seu Filho Jesus para morrer em meu lugar, me dando assim cura dos meus sentimentos, cura no meu corpo, salvação e a vida eterna ao seu lado. Quero te conhecer cada dia mais e mais e viver toda a promessa que tem preparado para a minha vida. Oro em nome de Jesus. Amém. Deus tem poder para te ajudar a reconstruir a sua vida do absoluto zero. Tudo se fez novo, conforme está escrito em 2 Coríntios 5. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Para entendermos um pouco mais sobre o tema desse livro, apesar do título Depois do Furacão ser uma menção da banda que eu fiz parte, cujo nome foi inspirado no filme Twister, que conta a história de um grande furacão que passou, agitou tudo ao redor. Mas primeiramente vamos analisar como funciona esse fenômeno natural e o que ele causa. Os 5 furacões mais conhecidos da história e como eles são batizados. Furacão Irma é o primeiro da história a manter ventos acima de 297 km por hora por mais de 24 horas e segue para os Estados Unidos depois de atingir uma série de ilhas caribenhas na América Central e passar por Cuba sem tocar o solo.
Estima-se que ele seja o mais forte a atingir a Flórida desde o Andrew em 1992. Apesar da força do fenômeno natural, classificado na escala máxima de intensidade e de provocar a evacuação de mais de 20 milhões de norte-americanos, ele ainda passa longe de ser o mais destruidor da história. Até o momento, o Irma teve 18 mortes registradas, enquanto tempestades tropicais, mesmo com intensidades mais baixas na escala, a exemplo do ciclone Bola, que atingiu o Paquistão Oriental em 1970 e não passou da categoria 3, mas deixou mais de 300 mil vítimas, entre desabrigados e mortos. O nível dos furacões é medido em uma escala de 1 a 5. A partir do conceito de classificação do engenheiro Herbert Safin e ex-diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Robert Simpson, que dependem da velocidade de seus ventos, mas isso não tem relação direta com o nível de destruição ou tragédia que ela pode causar. A preparação do local para receber uma tempestade, evacuação dos habitantes e cumprimento das regras de segurança contra fenômenos como esse também entram na conta do quão séria pode ser a passagem de um fenômeno natural dessa grandeza. Para que um fenômeno do nível do furacão Irma ocorresse no Brasil, seria necessária uma determinada disposição de fatores raros para a formação de uma tempestade assim. Um dos quesitos mais importantes é a temperatura do mar, passe de 25 graus Celsius, o que não ocorre no país, pois a temperatura do mar medida no Nordeste não passa de 26 graus centígrados. Outro fator é a tesoura do vento, como é chamada a mudança de velocidade ou direção das correntes marinhas, raríssimos em países da linha do Equador. De acordo com o portal de notícias da BBC Brasil, a última tempestade do gênero a acontecer no Brasil foi o ciclone Catarina, em março de 2004. Fenômeno raro que se originou da combinação dos ventos incomuns, com águas medindo entre 24 graus centígrados e 26 graus centígrados, e chegou a atingir a categoria 2. Da mesma forma que existem categorias diferentes de furacões, em nossas vidas não seria diferente. Também enfrentamos vários tipos de tempestades. Não sou especialista em furacão, tá, gente? Mas quando nos aprofundamos em conhecer mais sobre algo, temos domínio sobre os nossos pensamentos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre furacões. Vamos aos 5 maiores furacões da história. O primeiro maior furacão da história é o São Calixto II, mais conhecido como Grande Furacão. Tempestade do ano de 1780 no Atlântico atingiu Porto Rico, República Dominicana, as pequenas Antilhas, Bermudas e quase toda a Flórida, deixando mais de 22 mil mortos. O valor de danos não é conhecido, mas teria excedido a marca de 320 km por hora. Segundo furacão, Mitch, com ventos de mais de 290 km por hora. O Mitch atingiu a América Central em 1998. As mortes estimadas chegaram a 18 mil e o furacão causou prejuízos de cerca de mais de 7 bilhões de dólares. Terceiro furacão, Galveston. Desastre natural mais mortal dos Estados Unidos. Matou mais de 6 mil pessoas em 1900. Atingiu a categoria 4 de magnitude. As ondas provocadas pela tempestade chegaram a quase 5 metros, com ventos de 280 km por hora. E deixaram danos totais de mais de 20 milhões na época, hoje avaliados em 15 milhões de dólares. Quarto furacão, Katrina. Além de ser o desastre natural mais raro a atingir os Estados Unidos, ele ainda fez 1.833 vítimas, chegando à categoria 5, com ventos de 280 km por hora. O Katrina custou 108 bilhões, em reais 330 bilhões, é muito dinheiro. E o quinto maior furacão, furacão do Dia do Trabalhador. Ocorrido durante um feriado nacional norte-americano,
o furacão atingiu a Flórida com intensidade categoria 5 em setembro de 1935, com ventos chegando a 295 km por hora e causou 408 fatalidades. E o que acontece no olho do furacão? Apesar de o olho do furacão ser culturalmente visto como algo negativo, o que ele realmente representa é justamente o contrário disso. A área central do fenômeno é a área calma, pois os ventos são fracos e brandos. A região é formada quando há um fluxo de ar de cima para baixo, dissipando as nuvens e criando um buraco que pode ter de 30 km a 60 km de diâmetro e possibilita ali até ver a visão limpa do céu. Porém, essa aparente calmaria dura pouco. Além de ser enganosa, o olho do furacão pode durar minutos ou horas e dar a impressão de que o pior da tempestade passou, o que faz com que pessoas saiam dos abrigos, mas eventualmente os ventos voltam tão fortes quanto antes. Além disso, os olhos de furacões ativos sobre o oceano acarretam ondas vindas de todas as direções que batem uma contra as outras e criam paredes de água, as quais podem chegar até 40 metros. Como os furacões são batizados? Os 3 furacões mais recentes foram chamados de Harvey, Irma e José. Optar por nomes humanos em vez de qualquer outra palavra técnica ou número faz com que as pessoas consigam se lembrar mais facilmente e evita confusões na hora de alertas. De acordo com o portal da BBC Brasil, a lista de nomes em potencial foi criada em 1953 pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, cujo padrão então foi utilizado em outros centros ao redor do mundo. Ela é organizada anualmente em ordem alfabética, alternando entre nomes masculinos e femininos, mudando de região para região. Tempestades foram nomeadas de Arlette, Brett, Cindy, Dom, Emily, Franklin, Gert, mas apenas Harvey, Irma e José e Kátia se tornaram furacões. Bom, espero que tenham aprendido algo sobre essa força poderosa da natureza. Mas algo que tiramos de lição é que, assim como hoje existe tecnologia para alertar a população de prováveis tempestades e furacões como esses, da mesma forma, hoje nós temos em nossa vida um grande amigo chamado Espírito Santo, que nos alerta dos perigos e ainda mais, mesmo após as tempestades da vida, depois que o furacão da depressão, depois do furacão da doença, a escassez, o complexo de inferioridade, a separação, a perca de alguém próximo, a falência nos negócios, enfim, toda situação que tirou tudo fora do lugar na sua vida, saiba que Deus tem poder para te colocar de pé novamente e restaurar a sua vida por completo. Se de repente você está passando por algo parecido e aparentemente tem a necessidade de reconstruir a sua vida do absoluto zero, então a minha pergunta para você que chegou comigo até essa parte do livro ou desse vídeo é: depois do furacão, como reconstruir as suas emoções? Existe uma cura? Deixo aqui a minha contribuição como sobrevivente de vários furacões em minha vida, em áreas como a profissional, a sentimental, ministerial, financeira, tantas outras. Da mesma forma de quando compramos um equipamento que precisa ler o manual de instruções antes de usar, para desfrutar de todas as suas funcionalidades, temos um manual da vida chamada Bíblia Sagrada, que ao ler temos uma clareza do nosso propósito. Ali encontramos respostas para todas dúvidas do nosso dia a dia. Quero te deixar alguns versículos que me deram força e fé para encarar o problema de frente e prosseguir. Sempre que precisar, leia, ouça novamente esses versículos, até que você se lembre o quanto você é amado, o quanto você é amada por Deus. Deus te amou primeiro. Olha o que a Bíblia diz. Nisto
está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4. O amor de Deus é incondicional, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus é seu amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. O amor de Deus protege. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 36:7. Maior que amor de mãe. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Você é filho, você é filha de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. 1 João, versículo 3. Jesus deu tudo por nós. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Tem um capítulo desse livro que compartilho sobre tempestades e furacões que passaram e fizeram uma grande bagunça em algumas áreas da minha vida. Então, fica firme comigo até o fim dessa leitura, que você não vai se arrepender. De volta à jornada. Algo lindo em reconhecer são áreas em nossas vidas que precisam de cura, ressignificação e reconstrução. É aí que vemos o agir e a ajuda de Deus nos pequenos recomeços. No ano de 2004, logo após a banda Twister, eu iniciei meu trabalho na música gospel. E a primeira coisa que eu fiz questão de fazer foi buscar capacitação para fazer o que ardia no meu coração, que era servir a Deus com os meus dons, os meus talentos. Então procurei um seminário de teologia para aprender mais do Evangelho de Cristo. Eu e a minha esposa, meus filhos, congregávamos numa igreja chamada Casa de Oração, no bairro da Penha, em São Paulo. E esse foi um lugar de cura e aprendizado para nós. Sinto uma gratidão imensurável pelos pastores Luiz Botelho, que hoje está com o Senhor, pela pastora Cida Botelho, que até hoje, mesmo não estando mais lá, continua sendo uma pastora, uma amiga querida. Aliás, gratidão é a chave que abre portas que não se fecham mais. E quero deixar registrado aqui o meu carinho por todos os pastores que me receberam em suas igrejas, tanto como obreiro, servindo ao lado da minha esposa, dos meus filhos, como também que me receberam como convidado para cantar, testemunhar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sou muito grato, pois se não fosse pela vida de vocês, não teria a oportunidade de exercer o meu ministério e o meu chamado. Gratidão ao meu querido pastor Vitorino, que me batizou no final do ano de 2001 e celebrou meu casamento em 2002. Eu aprendi com você a importância de buscar a Deus por quem Ele é e não apenas pelo que Ele pode me dar. Gratidão sempre aos pastores Luiz e Vânia Dias pelo carinho e cuidado com a minha família e a todos os líderes que me deram a oportunidade de servir ao Senhor com os nossos talentos. Me formei nesse seminário Rema em Guarulhos, São Paulo, no ano de 2009. E foi um tempo muito especial. Como é bom finalizar algo, não é mesmo? A Bíblia diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Está lá em Eclesiastes 7, versículo 8. E não poderia deixar de falar deles, é claro, os meus sogros amados, Osmar e Edna, que são como pais para mim.
Eles sempre nos apoiaram, sempre oraram por nossas vidas. Gratidão enquanto eu viver, pelo investimento de amor e de cuidado de vocês por nossa família. Foram vários álbuns gravados e videoclipes lindos que você pode conferir nas plataformas digitais e no canal do YouTube. Me lembro que participei de tantos projetos musicais, participei de grandes shows como a Marcha para Jesus, cantei nos principais programas de televisão e fui até jurado de um dos maiores festivais da música gospel, o Gospel Singer. E tudo isso depois de ter sido curado pelo amor de Deus. E agora livre de mim mesmo e das minhas próprias mazelas e acusações, medos e achismos. E se fizer sentido para você, faça comigo um exercício agora. Lembre-se das coisas que começou e não terminou. Lembre-se de pessoas que precisa pedir perdão ou liberar perdão. E o principal, lembre-se daquilo que quis muito e um dia deixou de acreditar em você mesmo. Faça essa reflexão e tome uma atitude e haja agora. Volte novamente à jornada que Deus preparou para você e volte a ser feliz. Falando em felicidade, em 2022 completei 20 anos de casado e também de ministério, pois eu acredito que o casamento é um lindo ministério, ou seja, serviço para o reino de Deus, que o Senhor nos confiou. E tenho disposição para mais 20 anos aí, ou até Jesus voltar. E ao longo desses anos tenho servido a Cristo levando pessoas na presença do Senhor, usando a música como ferramenta. Acredito que pregar o Evangelho de Cristo pode sim curar almas feridas, resgatar aqueles que estão perdidos e trazer de volta aqueles que um dia, assim como eu, tiveram suas vidas um furacão que tirou tudo fora do lugar. De volta à jornada pode ser algo que você que está lendo ou ouvindo precisa fazer hoje na sua vida. E no próximo capítulo eu contaria um segredo que foi fundamental na reconstrução das minhas emoções. Por isso, se quiser, dá mais uma pausa para alongar o seu corpo, tomar aquele cafezinho, eu te aguardo aqui para falar algo que irá ativar resiliência e fé no seu coração. E dando continuidade à leitura do livro Depois do Furacão, do escritor Gilson Campos, nós vamos ler esse capítulo chamado Resiliência e Fé. A querida amiga e bispa Tati Bellucci escreveu algo em seu livro Em Busca do Tesouro Perdido, que foi como um bálsamo, um remédio para a minha alma. A cura pode ser dolorosa, mas você não tem nada a perder. Afinal de contas, já está sofrendo. De qualquer maneira, ao menos a dor da cura produzirá resultados de alegria, ao invés de tristeza e aflição. A sua dor pode ser uma âncora ou asas. Você é quem vai escolher. Passe pelos processos e siga a direção que o Espírito Santo lhe der. Lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso está em Salmos, capítulo 30, versículo 5. Existe um tesouro a ser encontrado dentro de você. E o primeiro passo é reconhecer que essa preciosidade existe, mas em algum lugar ela se perdeu. Isso lhe fará procurar e não desistir até encontrar. Se ainda não leu essa obra, te indico, assim que terminar a leitura desse livro, que você busque e leia. Será libertador encontrar esse tesouro dentro de você. Vivemos em uma época onde muitos preferem viver suas vidas sem se importar com os outros. E isso tem levado milhares de pessoas a se afastarem cada dia mais da presença de Deus. Na maioria das vezes estão ocupadas demais para se preocupar com o próximo. Mesmo que esse próximo esteja bem próximo, como o seu próprio pai, a mãe, irmão, irmã, primo, prima ou um amigo pessoal. O que vamos analisar juntos nesse livro é exatamente isso. Até onde o nome de Jesus tem agido em nossas vidas, ao ponto de impactarmos vidas através do nosso testemunho, de vitórias, de conquistas em Cristo Jesus.
eu quero te fazer um desafio. Neste momento, que pare e reflita no que você tem feito para o Senhor. Você tem cumprido ou negligenciado o chamado do Senhor para a sua vida? Em Atos 3, versículo 6, diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia relata que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Acredito que esse coxo de nascença, ainda pela manhã, ao se levantar, não tinha a menor ideia do que iria acontecer com ele, pois vivia uma vida miserável, sem motivação ou esperança. Tinha somente a expectativa de receber a ajuda das pessoas, a esmola. Muitas pessoas vivem uma vida de miséria, de escassez, por não conhecerem a fonte de vida, que é o maravilhoso nome de Jesus. Este homem, ao pedir a Pedro e a João, foi impactado pelo poder de Deus, pois suas expectativas foram superadas ao ponto de vivenciar um milagre. Vemos em Pedro, apóstolo do Senhor, um homem sujeito à incredulidade, assim como qualquer um de nós, mas que agiu pela fé, movido pelo Espírito Santo, nos ensinou uma verdade espiritual muito importante ao pedir para o coxo e para todos ali presentes olharem para eles. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Infelizmente, ainda muitas pessoas dizem: Não olhem para mim, não posso fazer nada por você. E dizem também: Toda honra ao Senhor, eu não mereço nada, sou apenas um pobre coitado. Sim, com certeza toda honra e glória seja dada ao Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou, para todos sempre. Amém. Agora, é demasiadamente errado não querer que as pessoas olhem para nós, pois somos a luz de Cristo. Olha só o que diz lá em Mateus 5,14. Diz: Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus aqui expressa seu desejo para que nós venhamos brilhar a sua luz, pois o seu nome é excelso. E onde brilha a luz de Cristo, as trevas se dissipam. E da mesma forma, as pessoas têm sim que, ao olhar para nós, ver a Cristo e vivenciar também o sobrenatural através das nossas vidas, pois somos agentes de milagres e representantes do Senhor. Há muitos anos antes da minha conversão, eu me perguntava: como assim o nome de Jesus tem poder? Andava perdido e, em meio a perguntas existenciais, tinha amigos que eram cristãos fervorosos, cheios do Espírito de Deus, e que sempre declaravam e profetizavam a respeito da minha conversão, e o faziam em o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida do Marquinhos e do Saulo, pois fizeram como Pedro e João, usar o nome que está acima de todos os nomes, e hoje estou aqui compartilhando com vocês um segredo de sucesso chamado o nome de Jesus. Nome acima de todo nome. Nome que fez aquele coxo literalmente saltar de alegria na presença do Senhor, e que faz com que vejamos a sua glória através dos prodígios, sinais e maravilhas que acompanham aqueles que seguem a Cristo. Olha o que diz lá em Marcos 16: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, chegamos à conclusão de que é preciso crer com a própria vida no nome de Jesus e desfrutar das maravilhas que Ele tem para cada um de nós. Olha só o que a Bíblia diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Está lá em Mateus 28. Pessoal, toda resiliência e fé está em Deus, que nos fortalece, nos cura
e ressignifica a nossa mente com a sua palavra, que não volta vazia e nos faz mais que vencedores. Próximo capítulo, Prova de Fogo. Não sei se já assistiu ao filme Prova de Fogo. Já assistiu? Que conta uma forte história de resiliência de fé. Vale a pena você reunir a família para ver e refletir. Não vou dar spoiler, pois meu desejo é que assista e tenha esse tempo precioso ao lado de quem ama. Ou, se assistir sozinho, que possa refletir sobre o propósito, o seu propósito na Terra. E por falar em propósito, confesso que eu demorei um pouco para entender o meu. Mas como o ouro é provado no fogo, para então se tornar uma joia preciosa, eu também passei por essa prova de fogo. E sei que para chegar ao propósito, é preciso antes passar pelo processo. Quando era criança, fui abusado por um familiar que estava hospedado na casa de meus pais. E essa cena sempre machucou e gerou bloqueios que só descobri depois de estudar e ler muito sobre feridas emocionais. E sabe o que eu descobri? O perdão cura, restaura as nossas emoções e o Espírito de Deus se encarrega de caminhar ao nosso lado todos os dias para nos lembrar que somos livres para perdoar, pois Jesus nos perdoou e perdoou primeiro. Então, caso você esteja passando algum processo, não desista. Jesus está ao seu lado. Olha só o que a Bíblia diz lá em Daniel 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem dano nenhum, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mais ainda que não esteja vendo uma saída, veja que você não está sozinho nesta prova de fogo. Veja que a presença do quarto homem na fornalha naquela ocasião se fez cumprir, em seu sentido mais literal possível, a promessa do Senhor ao seu povo. No livro de Isaías lemos: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está lá em Isaías 43:2. Minhas maiores tormentas contribuíram para tirar da zona de conforto e me levar à direção ao meu propósito. Lembro quantas vezes passei dificuldades, muitas delas na área financeira, e admito hoje que nunca fui bom em administração de recursos. Hoje, invisto meu tempo em aprender sempre mais e mais e incentivo meus filhos a se capacitarem e acreditar no maior investimento que existe na humanidade: nós mesmos. Logo após o término da banda Twister, eu e minha família fomos morar com meus sogros e ali iniciou nossa caminhada missionária, pois decidi que não voltaria a trabalhar na música secular para ter meu talento e tempo focado na obra de Deus. Não tinha mais eventos, cachês, mas
as contas continuavam. E agora não era mais sozinho. Foi onde entramos na fornalha para sermos provados. Era uma sexta-feira e estava preocupado com uma conta a pagar. Eu não tinha ideia de onde iria conseguir esse dinheiro. Um amigo me ligou para ir num evento onde ele iria ser ungido pastor. Nós fomos e eu estava com a cabeça preocupada com a dívida a ser paga. Após terminar o evento, abracei esse amigo e a família dele e nos despedimos. E quando eu estava chegando próximo do carro, ele veio até mim e disse que Deus o incomodou a fazer algo. E nesse momento tirou um envelope do bolso e me entregou. E foi embora. Bom, eu fiquei feliz pelo presente, independente do valor, mas por me sentir amado por alguém. Mas o que aconteceu em casa foi o que me deixou surpreso de como Deus age. Quando fui abrir o envelope, olhei o valor, era exatamente o mesmo da dívida que eu precisava pagar no dia seguinte. Ali tive uma experiência de que vale a pena confiar em Deus. Uma forma de ver os livramentos de Deus e o seu cuidado em nossas vidas é simplesmente testemunhando até as pequenas coisas que acontecem e mesmo sem explicação, concordando ou não, sabemos que foi um milagre o que aconteceu. Para terem uma ideia que sou um milagre que anda, eu fui atropelado 3 vezes. Pego de surpresa sem ao menos ver de onde veio o carro. Primeira vez eu tinha 15 anos. Estava voltando de um evento junto com minha irmã Rose e minha tia Araci. A única memória que tenho é voar uns 3 metros e cair com a cabeça na guia. Perdi o dente da frente, quebrei o braço e estava com um abscesso, ou seja, uma bolha de sangue na minha cabeça e com um risco grave. Além de perder a autoestima, pois precisava usar um dente provisório em plena adolescência, eu tive que lidar com a insegurança e o medo de andar na rua. Sentimento esse que gerou um bloqueio, que fui detectar somente anos atrás. As outras 2 vezes que eu fui atropelado também foi por minha distração. A segunda, estava ajudando um amigo a tirar o carro da avenida numa estrada movimentada, desci do carro no escuro e fui para trás do automóvel para auxiliá-lo e trazê-lo para o acostamento e assim evitar um acidente. Enfim, aconteceu um acidente. Eu estava olhando sentido os automóveis na estrada e não vi que o carro estava sem gasolina desse amigo, vindo no embalo em direção e me acertou com força de costas. E eu não imaginava algo assim acontecer. Sinto dores na lombar até hoje devido a esse dia. E o terceiro acidente, estava andando ao sol do meio-dia no bairro do Brás, em São Paulo, e em uma rua em que carros e pessoas andam simultaneamente. E mais uma vez, a distração me causou um estrago. Sem saber de onde veio, de repente um retrovisor de ferro de uma Kombi bem antiga me acerta em cheio na cabeça e por alguns segundos eu apaguei, mesmo de pé, e aos poucos foi voltando os sentidos. Hoje lembro isso como memorial da bondade de Deus na minha vida. Primeiro, que reclamar e murmurar não vai resolver nada. Segundo, que a gratidão acelera o processo do milagre que tanto esperamos. Então, se sobrevivi, foi para viver o plano e o propósito dele nessa terra. E vou me empenhar em fazê-lo com excelência. Um furacão que passou na minha vida e fez uma grande bagunça tem um nome conhecido como depressão. Eu nunca assumiria isso se não tivesse sido completamente curado em minhas emoções. Era muito difícil para mim deixar de acreditar em mim mesmo. Digo isso após viver tantas coisas na minha carreira, como viagens, apresentações, o luxo e outras conquistas. Por alguns anos, não sentia vontade de fazer mais o que tanto amava. Sentia não ter motivo para sair da cama. E o mais difícil nessa fase foi não falar disso com a minha esposa, pois ela estava passando por um momento difícil também, com problemas de saúde. Na minha cabeça,
alguém teria que estar bem, e não os dois com problemas. Portanto, era mais fácil eu ocultar que estava passando por um quadro de depressão e que precisava de ajuda. Não sei se você está passando por algo assim, mas se estiver, meu conselho é: procure ajuda médica. Converse abertamente com seus pais, com seu esposo, esposa ou com quem vive contigo. Para que a cura aconteça é preciso encarar o processo. O Evangelho de Cristo me curou e me trouxe a paz. Isso aconteceu quando eu resolvi confiar e descansar no amor incondicional de Deus. Nesse livro, eu faço comparação de tempestades e furacões que passam em nossas vidas. Mas hoje, à luz da palavra de Deus, vejo que cada um deles tem um propósito divino para nos fazer crescer como pessoas e ajudar outras pessoas. Como, por exemplo, a tempestade no barco com os discípulos apavorados. Certos de que iriam afundar, tiveram uma das maiores experiências da vida deles ao ver o Mestre Jesus vindo ao encontro deles andando sobre as águas. A visão da tempestade, no momento da tribulação, tirou deles o foco de quem tem o poder sobre a tempestade. Tanto que olharam para Jesus e não reconheceram. E gritaram aterrorizados entre si que era um fantasma. Olha só o que a Bíblia diz. Logo em seguida, Jesus insistiu para os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritavam com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Isso está lá em Mateus 14, versículo 22. Jesus tem poder e autoridade sobre toda e qualquer tempestade. Nós precisamos apenas ajustar o nosso foco nele e confiar. E outro detalhe importante é que em seguida, após Pedro também pisar firme nas águas, duvidar, quase se afogar, Jesus entra no barco e dá uma ordem final para o vento se acalmar. As nuvens se dissiparam e o sol voltou a brilhar. Antes de finalizar então essa obra, gostaria de fazer menção da pessoa que me criou, amou e ensinou valores que levarei comigo para sempre. A minha mãe, a dona Rosinha, que sempre foi uma guerreira e nos últimos dias de vida dela, já com seus 87 anos, estava com Alzheimer e algumas vezes falhava a memória com algumas pessoas próximas. Mas que bom que sempre ao me olhar fazia o mesmo gesto. Pegava o meu rosto, olhava nos meus olhos e dizia: "É você, meu filho. Estava com saudades. Eu te amo." Não me esquecerei dessas memórias jamais. Isso não tem preço que pague. Sei que honrei minha mãezinha até o último dia de vida dela. Ela tinha caído e quebrou o fêmur e já estava uma semana no hospital. Revezávamos 24 horas cada, eu e a minha irmã Lia, que é uma querida e guerreira. Cuidou da minha mãe nos últimos anos dela e creio que Deus irá abençoá-la muito por isso. Estava no quarto do hospital com minha mãezinha e ela já não estava mais reagindo. Ali naquele momento entendi o que a Bíblia diz, que a vida é um sopro. O homem é semelhante a um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Está lá em Salmos 144, versículo 4. Orei com ela e agradeci a Deus por tudo, pela família, pelo legado, pelos bons momentos, pelas dificuldades, pelas risadas que dávamos juntos. Foi um tempo em que falei com Deus, orando e dizendo:
que fosse feita a vontade dele e não a minha. Afinal, não queria ver minha mãe sofrendo. Nesse mesmo dia, Deus recolheu uma linda rosa para o seu jardim particular e o meu coração estava em paz. Hoje, ao lembrar, choro de saudade e não de tristeza, pois sei que fiz o que a Bíblia diz. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 1. De todas as tempestades e furacões que eu enfrentei, cheguei a essa conclusão. Nada é por acaso. Para tudo existe um propósito debaixo do sol. E que não somos vítimas de um sistema político, nem sistema financeiro e nem vítimas de ninguém, mas somente vítimas de nós mesmos. Isso quando permitimos nos privar de sonhar e acreditar em todo o nosso potencial e talento. O que eu deixo para você, querido leitor, querida leitora, é um sentimento de que a partir dessa leitura volte a sonhar, buscar capacitação e força em Deus, e que possa também investir o seu tempo em buscar conhecimento e sabedoria. Ferramentas que te levarão direto ao teu propósito e te farão prosperar em todas as áreas da tua vida. Venci, suportei as tempestades com a força do Senhor e estou de pé, graças ao meu amigo Espírito Santo, que sempre me orienta e direciona para o próximo nível de fé e de conquista. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Isso está lá em Salmos 46, 1. Essa obra foi escrita com o propósito de compartilhar fatos importantes da minha história, te levar a refletir, trazer cura para as pessoas que passaram por um furacão de emoções e te lembrar o quanto você é importante para Deus, para a sua família e para si mesmo. Coloque em prática a leitura diária da Palavra de Deus, a Bíblia. Faça dele o seu manual de sobrevivência diário, pois todos os livros de autoajuda que você possa ler, as Escrituras Sagradas, são inspiradas pela ajuda do alto. Dicas, orientações, vinda direto de quem sabe todas as coisas. Deus quer e vai reconstruir as suas emoções, desde que você decida deixar Ele entrar no seu coração. Gostaria de finalizar esse livro fazendo uma oração junto com você. Pode ser? Repete junto comigo. Deus, obrigado por me fazer entender que depois da tempestade sempre vem a bonança. Obrigado por falar comigo e acalmar as tempestades que me fizeram sentir medo e paralisaram áreas da minha vida. Mas agora eu tenho a Cristo, que tens palavras de vida eterna. Eu te aceito em meu coração como meu Senhor e Salvador. Me arrependo das minhas falhas e pecados. Me ajude dia a dia a reconstruir as minhas emoções, pois curado quero também ser cura para outras pessoas. O Senhor é fiel. Escolho esperar pacientemente em Ti, porque sei que terminarás a boa obra que começaste em mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Caro leitor, muito obrigado pelo seu tempo investido, lendo, assistindo esse livro que esboça a história de um sonhador apaixonado por Deus, pela família e pela vida como eu. Desejo que Deus, com sua bondade, possa te ajudar a vencer os obstáculos e te conduza através da sua poderosa palavra a uma plena mudança de vida. E que a partir de agora, coloque em prática a reconstrução das suas emoções e sonhos, pois ninguém pode fazer o que somente você deve fazer. Deus abençoe
a sua vida. Um grande abraço a todos vocês. Sobre o autor, eu mesmo, Gilson Campos, sou cantor, compositor, escritor, produtor digital, apresentador e palestrante. Tenho a formação pelo Seminário de Teologia Rema Brasil, também pelo Florida Christian University e também pela Jethro Chaplin International. Nascido em Londrina, no Paraná, fez grande sucesso com a banda Twister no ano 2000, com várias canções, como 40 Graus, Se Um Dia Eu Tiver Você, Perdi Você e outros sucessos. Já na música gospel, grandes sucessos como Tudo é do Pai, Minha Oferta, Preciso e Voando Mais Alto. Fez apresentações em todo o país e no exterior. Lançou 3 álbuns em sua carreira internacional e 5 álbuns gravados na música gospel. E vários clipes acessados no YouTube com milhões de visualizações. É casado com a Riquele desde 2002 e pai do Miguel e do Davi Campos. Atualmente, apresenta o programa Sonhe de Novo e se dedica tanto na sua carreira na música como em seu curso chamado Método SDN de Desenvolvimento Pessoal e Autoconhecimento. Para convites, parcerias, entre em contato através das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, @Gilson Campos Oficial. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.